bom que voltemos a estar juntos, Rogério. Sim, sim. Soube que você foi ao hospital, foi cuidar de si, né? E que bom que a gente pode estar conversando agora. Não sei se fui cuidar de mim ou se fui à procura de alguém para cuidar de mim. Mas, ontem, pensei no tema de hoje Sim. e não tinha tema. E hoje aconteceu no hospital uma coisa muito interessante. Sim. O que foi? Normalmente, quando a gente vai ao hospital, é para alguém cuidar de nós. E às vezes a gente cria medos que não faz sentido. E, Verdade, é verdade. neste momento, em Portugal, o pico da pandemia está na cidade onde eu vivo. E eu Como é? E ah, como é? E como é lidar com esse medo, com essa situação na cidade onde você vive? é muito giro que é isso que eu ia te contar. Ah, eu me adiantei. E então, anteontem, eu tinha medo de hospital. Ah, eu nem passo na porta. Não fazia sentido eu ir ter medo de hospital. Percebe? Sim. E então, para ficar mais tranquilo, telefonei para o hospital para perguntar se a minha consulta era por telefone. E eu até que me dissessem que sim, disseram, não, para. E então, normalmente quando eu vou, o hospital está cheio, percebe? O hospital da Amadora Cinta estava cheio. Hoje fui lá, senti que estava uma organização que não fazes ideia. Primeiro, fui com a minha máscara de pano. Quando entrei, o segurança. Não, não, tira sua máscara e meta esta. Está bem, não meti. Ou cheguei a um sítio que eu tinha na cabeça. A roupa tinha a cena, tem de tocar no botão onde toda a gente toca. Cheguei lá, a máquina da cena fora de serviço de propósito. Normalmente, naquela sala, numa situação normal, estavam lá 50 pessoas. Hoje estávamos lá 4. Correu tudo muito bem. Quem precisar pode ir ao hospital, que é bom. E estes medos
que a gente cria e nos prioriza somos nós que construímos. E a partir das interpretações, né? Exato. Do que a gente percebe na realidade, né? Das interpretações que nos leva ao julgamento. Sim, sim. Porque o que passa das duas, uma, ou as pessoas estão com medo de ir ao hospital e o hospital está vazio, ou o hospital está limitando a entrada de pessoas para entrarem aos poucos, as pessoas, de forma organizada. Não, eu vi que estava organizado porque eu percebi tua pergunta, mas eu percebi que estava organizado porque imagina uma fila de 10 cadeiras. 4 em 4 cadeiras estavam fechadas. Entendi, entendi. Então o hospital está seguindo o protocolo, né? Exato. As pessoas que são chamadas são tiradas por telefone. E você estava falando do medo, né? Que paralisa das interpretações e julgamentos, né? Eu tinha medo de estar no hospital e quando estive no hospital de que tinha medo de estar lá, eu deu-me uma segurança e uma informação que a pandemia está a ser bem trabalhada. Isso trouxe o que para você ao ter essa percepção? Que o medo pode existir, mas não nos pode paralisar. Eu percebi hoje, quando eu te encontrei, que você estava muito contente com os resultados da sua ida lá. Sim, sim. Comecei ontem a andar com umas famílias que me estão a ajudar muito. Maravilha, Daniel. E, e pronto. E isso é muito significativo, né? Porque permite você andar, né? Com mais conforto, né? Exato. E de perceber que o andar menos está um bocadinho mais longe. Move up. Ah? Move up. Mobile. E isto tem de me ajudar também a viver melhor o agora. É isso que é interessante, porque nesse agora é que você teve a percepção da dor nos pés, a dificuldade em caminhar, lidou com seu medo, né, de ir ao hospital, enfrentou o medo e saiu de lá com uma outra perspectiva, né, em relação ao medo e em relação ao hospital. E esses dois saíram lá com outra perspectiva
que mudou a minha vida, mas o hospital continua na mesma situação. Porque o problema do medo não é a situação, é a perspectiva. Certamente. Agora, o medo é um sentimento que a gente tem que acolher, né? Sim, sim, Até para saber do que se trata esse medo. exato, Porque o medo está ligado ao instinto de preservação, né? exatamente. E a palavra medo tem 4 letras. Quais são? O M, Sim, o E, o D sim, e o O. E quer dizer mais energia para dominar obstáculos. adorei, adorei, adorei. Porque o medo e a coragem andam juntos, né? São dois sentimentos que fazem uma parelha. E eu gostei muito do que tu disseste agora, porque o medo e a coragem é uma praia espetacular, mas a coragem sem medo não faz sentido. Eu vou te explicar porquê. A minha deficiência, para mim, não me diz nada, mas para o outro é uma coisa, é como ir ao hospital. É um mistério. Então, quando dizem que eu sou um homem de muita coragem, como com relação à minha deficiência não tenho a componente do medo, eu não sei o que me dizer. Isso é interessante porque isso diz respeito a uma inteligência emocional, né? De lidar com as emoções, né? E você trouxe uma redefinição a partir de um acróstico formado pela palavra medo, que eu gostei muito, né? E eu aprendi no meu curso de coaching. Ah, muito bom, muito bom. Mais energia Para dominar em obstáculos. obstáculos. Mais energia para dominar obstáculos, né? E a palavra coragem lembra coração, né? Coração que age. Que tem medo de não dar o suficiente ao amado.
Poético, hein, Daniel? Vou bailar agora. Muito bom. Ai, ai. Interessante essa tua experiência no hospital no momento em que a pandemia está na tua cidade, né? E que muita gente deve estar com esse mesmo sentimento de medo e, e que não tem a consciência que o Hospital de Amadora está preparado para atender as pessoas, né? Exato. E muitas vezes é o que eu observo nos nossos medos é que as informações são muitas, estão truncadas, muitas vezes são contraditórias e a gente fica muito desconfiado, né? Exato. E essa desconfiança, agora não vou entrar em contradição. Eu há bocado disse que quando foste tu que dizer o medo tem de ser aceito. E não há que lutar contra o medo, ok? Reconhecer, reconhecer E é importante. reconhecer, mas há uma maneira boa de lidar com medo, mas também há uma maneira que o medo acabe, que é o medo é a ausência de confiança. E fazer esse raciocínio, essa compreensão, é parte da inteligência emocional, de como a gente lida com as emoções, Sim, que é a parte do domínio, né, de dominar. E isso vai para todas as outras emoções, né? Raiva, frustração. sim. Só mudou o nome e a experiência, porque a ciência é sempre é a mãe de de tudo. Sim, sim, sim. E quais as dicas que você, a partir da sua experiência, desde o medo até ir ao hospital e viver a experiência que você viveu, conversar com os profissionais de saúde, ser atendido, o que que você diz para as pessoas de Amadora? Né? O que que você diz para as pessoas de Amadora sobre essa experiência no hospital? Que a pandemia existe, o hospital é para tratar a pandemia e não há que ter medo. Não há que ter medo do coronavírus, porque o coronavírus está para aí. E se está para o outro, também está para mim. Eu tenho de me proteger para não ter. Uma coisa é eu proteger-me e ter cuidado para não ter coronavírus, ok? E outra coisa é eu ter medo do coronavírus. Não é a mesma coisa. Entendi, entendi.
Sobre isso, ao te escutar, a minha mente foi para um outro lugar, que foi o fato de eu ter lido ontem que um hospital aqui em Brasília, se eu não me engano, em Taguatinga, os profissionais estão estimulando as famílias a escreverem cartas para os pacientes que estão hospitalizados e estão é, em distanciamento, em isolamento, né? Em isolamento social, né? Que não podem receber visitas, né? Então, eu achei assim o máximo, né? Porque eu sou da geração que escrevia cartas e recebia cartas, né? Então, a experiência de receber uma carta, principalmente uma carta de amor, é uma coisa inesquecível, né? Então, no momento em que você está isolado, fragilizado numa UTI, em que você recebe uma carta de amor, é uma coisa, é uma experiência, né? Única, né? Como disse uma amiga minha, e que poético! Exatamente, exatamente. Quer dizer, os profissionais de saúde conseguiram perceber algo poético e prático que pode ser feito e que toca diretamente a alma dessas famílias. Exatamente. E assim, em tudo, a grande maravilha são as pessoas, né? Que são as pessoas que fazem essas coisas, né? Exato. Que vão encontrando soluções a partir de uma falta de recurso circunstancial, né? E eu penso que o que a gente verdadeiramente tem nessa vida são os relacionamentos, né? E é o que a gente leva, né? É o que a gente leva com a gente. Os relacionamentos que a gente viveu, que é, que é parte da nossa história, né? Sim. E deixa essa história também para ser contada por outras pessoas, né? De uma maneira sem máscaras. E de uma maneira sem máscara é a gente compreender que a morte faz parte da vida, né? Que Exato. a morte faz parte da vida. E, e aí eu me lembrei de uma canção, acho que é dos anos 70, que tem um refrão que diz assim, eu não lembro de quem é, mas é assim: é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, atenção para o refrão, atenção. Eu sei de que é essa canção, Você sabe, né? né? Sabe de que se diga? Diga. Neste momento é tua. É é verdade, porque a grande reflexão que a pandemia traz para todos nós é essa, que a morte faz parte da vida, a morte existe, e o grande pulo do gato é como é que a gente lida com tudo isso, né? E como que esse processo do viver e do morrer pode ser melhor, né? Olha, eu sou uma pessoa de poucas leituras. E na minha vida eu li meia dúzia de livros. E houve um texto que me tocou muito, que era sobre o risco. E é um livro de crônicas, e eu lembro-me que aquele texto sobre o risco, na altura, foi muito importante para mim. E eu,
eu falava da morte de uma maneira muito bonita. Sabes como? Se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, não me mudava nada do meu dia de hoje. Isso aí é muito interessante, né? Porque quando ela nos pega, é de repente, né? E deixamos coisas pelo caminho, né? Então, sinal de que você caminha bem no dia de hoje, Exatamente. que não há coisas inacabadas, né? E que sinal que eu estou preparado para morrer, mas Deus quer que não. E principalmente para viver, né? Exato. Porque a partir dessa dimensão é que verdadeiramente assim sorvemos e aproveitamos esse sabor que é a vida, né? A Uma, cada instante. uma das pessoas muito marcantes da minha jornada teve uma grande depressão e quis muito suicidar. E aquilo que me marcou naquela atitude de suicídio foi o desejo que ela tinha de viver. Sim. Ela não queria morrer. Ela não queria viver daquela maneira. Para a dor que sentia. Exato. Sim. Mas ela disse-me coisas muito fortes. Mas eu sentia uma ligação à vida extraordinária. Mas eu não queria aquela experiência. É interessante isso, porque isso traz uma diferença entre as pessoas, né? Porque o que eu observei no sofrimento do meu pai é que ele aceitou a experiência até o último momento. E foi uma experiência muito dolorosa para ele. E quando ele passou daquele estágio do próprio luto, né, em que ele foi perdendo as capacidades, né, negação, raiva, em que ele aceitou, ele se tornou muito doce, muito afável e muito aproveitando cada segundo, né? Então, assim, um dos prazeres que eu mais observava ao final era de comer as coisas que ele amava comer, né? Um peixe, é, um peixe, uma pescada amarela, né? Um robalo e feito assim ao molho, né? O pão de queijo, uma coisa que ele adorava, pão de queijo com café, sorvete, uva. Então, ele já no finalzinho, quando ele ia comer, ele fechava os olhos para comer o que ele estava ali apreciando, né? Que era uma das coisas que ele mais amava e que lhe davam muito prazer, né? Então, ele foi aceitando o processo e foi aproveitando o que ele podia aproveitar já na fase final. Ele foi um exemplo muito grande para a gente e para quem lidou com ele no final. Esse exemplo que tu falas, eu sinto muito em ti.
E eu propunha, quem sabe no próximo encontro, falar um pouco desse processo. Porque eu acho que a fonte, uma das fontes do autoconhecimento, eu acho que é como a gente lida com a morte. E eu acho que partindo desse processo do teu pai, pode ser uma conversa mais um encontro dois. Vai ser emocionante, né? Porque pela minha vida inteira eu fui uma pessoa muito apaixonada pelo meu pai, né? E está certo. Vamos à aventura Vamos de avançar. conversar sobre a minha experiência com meu pai. Obrigada, Daniel, por essa oportunidade. Fico feliz, muito feliz com as tuas novidades sobre a tua saúde, o teu caminhar e sobre o Hospital de Amadora. Parabéns a ti, para esses profissionais, né? E para a cidade Tá. que tu vives. E para tu também. Obrigada, obrigada. Olha, um beijinho, um bom fim de semana e diverte. Assim.